Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós estamos, eu e a Temis, para uma live que nós conversamos a respeito ao longo da semana já, sobre como que a massagem pode ajudar o seu cão. Bem-vinda, Temis. Boa tarde, Alberto. Muito obrigada pelo convite. É uma grande alegria estar aqui compartilhando junto com toda a equipe da Tudo de Cão e poder passar informações e compartilhar com vocês dicas e informações sobre a massagem junto com toda a equipe. Muito obrigada, Alberto. Disponha, eu que agradeço a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar aqui junto com a gente, contribuindo com a disseminação de uma cultura de bem-estar para os animais, de boa relação com eles. E é isso aí, né? E essa é a nossa pequena Ana. É sim, claro, temos que apresentar também a Anki. Para quem acompanha ela no meu Insta, no meu Face, ela também está aqui hoje para ajudar a gente um pouquinho a demonstrar como que a massagem ocorre, né? Perfeito, é a Ana que ela adora massagem, ela curte bastante e hoje a Ana que é a nossa ponte, né? Eu acho que ela é o grande motivo que fez com que nós estivéssemos aqui compartilhando as nossas histórias, as nossas experiências, tanto Temos um problema técnico. comportamento. Pede uma pausa, só um pouquinho. Gente, uma pequena pausa para resolver um probleminha técnico que... Tá no Wi-Fi? Um pequeno problema, só uma questãozinha, gente. Então, gente, hoje à noite a gente vai estar conversando um pouquinho mais com vocês sobre coisas que estão relacionadas ao bem-estar animal, né? A gente sabe que existem muitas coisas que são necessárias para um cachorro ele se sentir bem, ele ficar bem, ele se sentir pleno na vida dele. Entre essas coisas existem atividade física, atividade social, atividade mental e também o contato, o modo como a gente interage com o animal na hora de tocar ele. E a massagem, ela vem trazendo muitos conceitos, uma boa noção de como tocar ele de uma maneira acertada, sabe? Sem tocar no lugar errado, assustar o cachorro que é mais sensível, como que você vai acostumando ele a gostar desse toque nos lugares que ele está mais sensível. Enfim, a gente vai daqui alguns poucos minutinhos passar algumas informações, fazer um bate-papo aqui com a Temis e possibilitar para todo mundo que está assistindo um conhecimento extremamente importante para o bem-estar de cães, que envolve a massagem e para além da massagem é o jeito correto de tocar eles, né? Para eles se sentirem realmente amados, bem-queridos pelo toque. Bom, estou de volta, já resolvemos o problema técnico e agora estamos aqui em definitivo. Definitivo. Para começar a nossa transmissão. Exatamente. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai poder, quem sabe, talvez, acompanhar isso depois. Temis, Pois não, Alberto. você pode dizer como que você foi parar nesse campo da massagem? Digo sim, a minha história ela é bastante diferente, mas ao mesmo tempo comum para muitas pessoas com quem eu tenho encontrado, né? Eu sempre tive o interesse de trabalhar com animais, principalmente com os cães, né? Mas esse era um sonho que acabou por um bom tempo da minha vida, vamos dizer que quase por 45 anos, sendo adiado. E depois eu resolvi, né, o meu famoso plano B, colocar em prática algo que viesse realmente do coração e que eu queria trabalhar com os cães e que eu pudesse, muito mais do que trabalhar com eles, tocar nos cães, né? Eu acho que o toque ele tem um poder muito grande. Então eu queria algo que eu pudesse fazer com os cães, trabalhar, cuidar deles, mas que isso envolvesse tocar nesses peludos fofos. E foi então que eu conheci a massoterapia, a massagem em cães, fora do Brasil. Eu fiz 2 formações, a primeira delas foi em Chicago, depois eu fui para a Inglaterra para fazer mais um curso que era específico para quem já era profissional da área, e por fim, um curso onde eu aprendi técnicas
que envolvia também a questão neurológica dos cães, como que o toque afeta e como o toque pode cuidar dos cães, quando nós falamos de questão neurológica, né? Uhum. E assim eu parei na massagem e hoje eu trabalho exclusivamente com os cães, aplicando massagem e ensinando a massagem. Sim, foi por sinal assim que a gente conheceu a Temis, né? Em um curso que ela deu exclusivamente para a equipe da Tudo de Cão. Nós estávamos juntos, né? A equipe inteira quase, basicamente, fazendo esse curso de formação em massagem relaxante, que é uma coisa que a gente trouxe para as nossas práticas, para protocolos de trabalho com os cães, visando resolver problemas de comportamento ou então ter essa técnica como um jeito complementar às técnicas que a gente já utiliza de modificação de comportamento. E depois que a gente se conheceu, a Temis, depois ela entrou em contato com a Tudo de Cão para trabalhar os cães dela, né, para fazer um trabalho de comportamento com a Paçoca e com a Mel. Com a Mel, exato. A Mel até ficou famosa, depois apareceu na televisão e tudo mais. Esse foi um grande sucesso do trabalho, né, dessa parceria que nós fizemos, porque a Mel, ela vivia, tanto a Mel quanto a Paçoca viviam no sítio, né, então com pouco contato, e felizmente, né, graças ao trabalho, ao excelente trabalho que o Alberto fez, hoje a Mel, ela trabalha comigo, né? Então hoje ela consegue participar dos cursos, ela consegue participar, né? Teve uma participação ao vivo num programa de televisão recentemente, e isso tudo porque você conseguiu grande sucesso com ela. É nosso, né? Porque senão a metodologia da Tudo de Cão, ela funciona sempre em parceria, né? Exato. Nunca só o adestrador faz o trabalho, né? E dentro disso a gente conversava, a Ankica acabou entrando, né, começou a receber massagens da Temis e eu pude presenciar uma melhora incrível na sensibilidade dela ao toque em diversas regiões do corpo. Ela começou a se tornar muito mais receptiva ao toque de outras pessoas, e ela sempre teve um receio, né? Antes de eu entrar no Tudo de Cão, ela sempre tinha muito receio em ser tocada, e ela acabou manifestando uma melhora muito grande nessa receptividade ao toque, no prazer, principalmente agora uma palavra importante. Ela começou a sentir mais prazer em ser tocada. Não simplesmente a tolerância de ser tocada, tá bom, toca aí. Não, ela começou a gostar e querer mais e mais e mais, devido até a algumas coisas que a Temis vai pontuar aqui, que é o que a massagem ela pode possibilitar, o que ela gera. Nossa, esse bonequinho ele tem uma espuminha. Ela vai comer o bonequinho. Peraí, deixa eu tirar daqui que senão vai causar. Vamos. Um momento, pausa técnica aqui. Só deixa eu pegar um mordedor para ela mais indicado, senão ela vai causar aqui. Peraí. A massagem, a gente tem esse histórico com a Ana, que quando ela começou a fazer as sessões comigo, ela era reativa ao toque. E aos poucos a gente conseguiu fazer com que ela entendesse que o toque que eu aplico, que a massagem que é feita nela, ela traz um grande benefício. Vale lembrar que os cães, assim como nós, gostamos de ser tocados, né? Os cães, eles desde muito pequenos, recebem um tipo de toque, né? O toque da mãe, quando ela ela lambe o filhotinho para ensinar a fazer as necessidades, depois no cuidado, até mesmo, né, eu observo muito na Mel e na Paçoca, que são mãe e filhas, né, ainda a questão de lamber e de tocar. Essa sensação, ela consegue ser reproduzida através do nosso toque. Só que não é aquele toque do carinho que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, onde a gente passa a mão sem muita estrutura, sem muita intenção. Então eu falo que a massagem, primeiro passo, né, tem que vir do coração. A gente tem que ter a intenção de trabalhar e de repousar as nossas mãos e passar no corpo dos cães. A massagem ela tem grande poder fisiológico e psicológico com os cães. A partir do momento que a gente começa a manipular, os cães começam a perceber
uma sensação gostosa, vivenciar uma sensação gostosa. Isso nada mais é do que a nossa intenção e a resposta fisiológica do próprio corpo. E isso a gente aborda bastante, né, Alberto? Que a partir de 15 minutos a gente já consegue ter uma resposta hormonal nos cães, com liberação da ocitocina, que é o que a gente fala do hormônio do amor, o hormônio do abraço, que dá aquela sensação de estar sendo acolhido, uma sensação de acolhimento, de segurança. E eu acho que esse é o resultado que a Ana aqui conseguiu perceber após as sessões que a gente iniciou com ela, após todo o trabalho que o Alberto vem fazendo com o treinamento associando com a massagem. Isso gera confiança nos cães, né? E um cão que confia, que permite ser tocado, é um cão mais feliz, né? Porque não tem medo. Então, o que é muito importante na massagem é saber quando tocar, saber como fazer o toque, qual é o movimento certo, a pressão correta. Porque o que a gente quer com a massagem relaxante, ele está muito mais no nível psicológico, no nível emocional, do que propriamente no físico, né? Eu acho que esse é o grande ganho da massagem. Eu acho que essa é a experiência, essa é a sensação que a Anne que vem, né, experimentando nesses últimos tempos com a massagem. E não só ela, né? Os alunos mesmo da Tudo de Cão, eles têm, a gente tem conseguido possibilitar, em muitos casos, uma melhora na qualidade da relação com os tutores, na relação com a gente, com os treinadores e também na relação com outras pessoas. Afinal de contas, o cachorro começa a ter prazer no toque e ele começa a querer ser mais tocado. E isso ajuda muito a gente em protocolos para trabalhar o medo, em casos de fobia, em casos em que o animal ele tem alguma ansiedade, por exemplo, ansiedade de separação, ou ele é sensível a estímulos em um ambiente. A gente consegue fazer o uso do resultado fisiológico que o animal recebe com a massagem, ou seja, a alteração bioquímica que ele tem no corpo, a gente consegue utilizar isso para potencializar os processos que a gente faz de modificação comportamental. Então, quem é treinador, quem trabalha com essa área, uma coisa que eu super recomendo conhecer e compreender, porque, afinal de contas, uma boa parte da relação com o animal é o toque. É o contato físico, a gente saber onde tocar, como tocar, onde não tocar, o movimento, como fazer, isso ajuda bastante a gente conseguir ganhos no nosso processo e no nosso trabalho, né? E o que é importante ressaltar é que existem muitos estudos, muitos artigos já publicados em humanos principalmente, que a gente consegue observar mudança no estado de humor a partir do momento que as pessoas recebem a terapia, o toque, seja ele um toque superficial, um toque mais ritmado. Isso é possível, né, facilmente aplicável também aos cães, porque fisiologicamente a resposta é a mesma. Então, pessoas que fazem tratamento com câncer, pessoas que estão em internamento, conseguem se beneficiar com a massagem e tem estudos que comprovam, né, que reduz o tempo de internação, melhora o humor, melhora até a imunidade do corpo, porque a partir do momento que a pessoa se sente bem, a partir do momento que o animal se sente bem sendo tocado, sendo massageado, a gente tem respostas fisiológicas melhores, né? Então é muito importante para inúmeras situações com os cães de aplicar a massagem, como o Alberto falou, né? E para além dessa situação de modificar um comportamento, uma coisa que eu vivenciei já com a Anki, teve alguns poucos meses atrás, que eu iniciei uma carga de atividade física com ela um pouquinho mais intensa nas ruas, né? Eu comecei a brincar de maneira mais intensa, com ela fazendo mais saltos, ela
oferecendo mais do corpo dela. E aí teve uma semana, que eu vi que ela estava um pouquinho mais reativa. Os cães tentavam chegar perto e ela ficava meio assim, rosnava, tentava afastar o animal, né? E eu não estava conseguindo ter certeza do porquê disso, né? Afinal de contas, eu estava dando mais atividade física para ela estar mais tranquila, mais de boa, né? Liberando mais endorfina, né? Mas não foi bem esse o resultado. Aí, eu estava indo numa sessão de massagem lá com a Temis, e a Temis chegou, a cara dela, a Temis chegou e ela chegou e me pontuou que ela estava com um desconforto eu não lembro se era na região da escápula ou se era do quadril, era da escápula. E aí ela foi e começou a fazer a massagem que possibilitaria um relaxamento necessário da musculatura, o tratamento dessa musculatura. E aí a Anki melhorou. No dia seguinte já estava de boa, estava fazendo tudo normalmente, a reatividade sumiu. Isso é importante pontuar, porque existem casos de animais reativos em que a gente trata só o comportamento e às vezes esquece que também o corpo está envolvido nisso. E na medicina veterinária comportamental, que ainda é muito embrionária aqui no Brasil, a gente sempre vai pontuar que é importante avaliar o corpo do animal para saber se aquele comportamento reativo, aquele medo de ser tocado, né, não está relacionado com alguma disfunção no corpo. Né, como, por exemplo, a Anki teve numa semana uma dor na musculatura e ficou mais reativa. E aí depois que tratou isso com uma massagem, passou e só alegria. E aí, claro que depois eu tomei mais cuidados para quando eu fosse fazer as atividades dela, eu evitar com que esse tipo de lesão muscular viesse a acontecer. E aí a Temis me passou algumas coisas, né? E isso que é bastante importante, porque a gente fala bastante na massagem, né? Massagem relaxante para melhorar a questão emocional. Mas não adianta só pensar no emocional e no comportamental se eu tenho alguma disfunção no corpo. E que isso está prejudicando, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Então, muitas vezes, praticar exercícios é super bacana, principalmente a gente tem uma realidade muito comum hoje, né? Os cães que passam o dia inteiro, a semana inteira em casa, no final de semana vai para um programa de exercício, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma trilha ou até uma pista de agility, né? É como se a gente ficar parado a semana inteira e no final de semana quiser tirar todo o atraso ou então fazer um exercício com mais com maior gasto energético, você vai demandar mais do corpo, mais da musculatura, e aí vem a reatividade. Por quê? Usou demais aquele músculo, acabou cansando, deixando o músculo mais tenso. E aí com a massagem a gente consegue, mesmo com a massagem relaxante, a gente também consegue fazer com que esse cão restaure a parte emocional. Por quê? Eu diminuo aquela dor, aquela sensibilidade ao toque que estava naquele local, fazendo com que ele recupere aquela sensação gostosa do bem-estar, aquela sensação gostosa da liberação dos hormônios de ocitocina, e assim faz com que ele fique menos reativo e aí ele retoma suas atividades, né? Então, uma dica é da gente aumentar gradativamente a questão do exercício, mas também pensar o que a gente pode fazer antes desse exercício e o que a gente pode fazer depois para cuidar do corpo. E a massagem é sempre muito bem-vinda. Sempre falo, né, eu faço uma comparação. Quando a gente tem os jogos de futebol, a gente sempre caiu um jogador lá que fez muito exercício, entra quem? Entra o massagista no campo, né? Então, é um trabalho muito semelhante que a gente faz, né? De cuidar do corpinho deles, entender o que está se passando. E as nossas mãos são muito inteligentes e poderosas, porque eu falo, a partir do momento que eu uso a mão para massagear o cão, eu começo a perceber e entender melhor o que está acontecendo sob os pelos. Então eu falo que sempre as nossas mãos, são os nossos olhos. Então, se eu tenho o hábito de manipular mais, de passar mais a mão, de tocar e de massagear um cão, eu vou conseguir entender se eu
fui além num exercício, ou se ele mesmo sozinho, numa brincadeira, no fim de semana, com a bolinha, acabou colocando, deixando a musculatura mais cansada, né? Então isso é super bacana de ter esse entendimento de quando faz o exercício, de que o cão tem uma resposta aversiva, uma resposta, vamos dizer, até negativa, e você consegue observar. Então, isso é muito bacana. E entender o que está se passando com o cão, né? Uhum. Exatamente. A gente consegue, melhorando a acessibilidade, o acesso de toque em lugares diferentes do cachorro, a gente consegue até mesmo diagnosticar, né? Não diagnosticar, mas conseguir avaliar mais a situação de saúde do cachorro. Você consegue palpar regiões que normalmente você não conseguiria, você consegue ajudar até mesmo na hora de o animal ir ao veterinário e fazer uma manipulação, né? O veterinário quer palpar o abdômen, quer palpar o pescoço, quer ver os linfonodos, enfim, qualquer região do corpo, e ali o animal ele vai estar mais preparado para isso, porque tem uma evolução, né? Eu lembro que você já comentou com a gente e comigo em pessoal sobre a evolução da massagem. Inicialmente, no cachorro a gente vai fazendo uma coisa leve, né? Exato. E pouco a pouco vai chegando mais profundo, mais forte. E aí, quando você consegue chegar em um nível de mais profundidade, de mais força na aplicação da pressão no cachorro, você consegue destravar possibilidades que você, sem essa capacidade do animal gostar de receber essa pressão, você não conseguiria de outra forma. Então você consegue, por exemplo, usar em protocolos, né, a massagem para utilizar no veterinário, para conseguir fazer a manipulação veterinária, né, palpar regiões ósseas, esticar os membros, conseguir avaliar qualquer parte do corpo que você necessite. É só direcionar esses conhecimentos, né, que envolvem as técnicas de massagem nesse sentido, direcionar para esse sentido. Aí a gente consegue resultados nesse campo também, que é muito importante. Se tem algum veterinário aqui assistindo, eu tenho certeza que vocês passam por um grande aperto na hora de ter que manipular muitos cachorros. Muitos cachorros que se tornam reativos com vocês, que preferem ficar em casa do que ir no veterinário, né? O veterinário vira quase um local de tortura, né? Eu falo isso também como médico veterinário, eu tenho essa noção, já trabalhei em clínica e sei disso, e acaba sendo um lugar de desconforto para o animal, sendo que poderia ser um lugar de prazer, né? Por que não levar às vezes o cachorro lá no veterinário para receber uma massagem do veterinário em vez de uma agulhada da vacina, ou então ou qualquer outra coisa assim que seja desagradável, né? Ele poderia receber uma coisa confortável. Você sabe, Alberto, que mesmo nos workshops de massagem relaxante que a Animaterapy tem feito, veterinários, né, assim como você, têm participado também. Por quê? Mesmo no atendimento clínico, você precisa ter uma proximidade, ter um contato mais profundo com o cão. E o toque permite isso. Como eu falei, o toque gera confiança, né? Então, a gente tem recebido veterinários que estão fazendo o curso de massagem relaxante justamente para poder colocar no atendimento clínico e melhorar a relação com o animal e com o tutor. E para quem é tutor, para quem trabalha com os cães, isso é muito importante, porque eu falo que quanto mais os cães gostam de ser massageados, menos medo de mãos eles terão. E quanto mais cães puderem ter esse acesso, vai ficar muito mais fácil para o tutor na hora de conduzir o cão até o médico veterinário, até uma consulta. Fica mais fácil também para o médico veterinário poder fazer toda a parte de anamnese, entender a parte de avaliação, mas principalmente para os cães. Então, a gente evita momentos de elevação, do estresse, em situações que são aversivas para eles. Então, eu falo que é um grande ganho para quem trabalha, para os médicos,
grande ganho para os tutores, que não verão seus cãezinhos sofrendo, tremendo, e para eles, acho que o maior beneficiado nisso são eles. E esse é o propósito do meu trabalho, sabe, Alberto? É fazer com que a gente possa dar para eles bem-estar, fazer com que eles se sintam bem, porque nós, não falo nós, eu e o Alberto aqui, nós há muitos anos tiramos os cães do seu habitat natural e hoje eles fazem parte da nossa rotina. Então hoje eles vivem nos shoppings, eles vivem no trânsito pesado das grandes cidades, São Paulo, Rio, enfim. A gente tirou ele de uma forma onde ele mesmo lutava pela sua sobrevivência, tinha todo a sua forma de conviver para viver conosco. E nós nos beneficiamos muito da presença deles. Eles nos fazem muito bem. Então eu acho que a partir do momento que a gente trabalha juntos, melhorando o comportamento deles e colocando o toque como uma forma de recompensa, a gente está fazendo um bem enorme para esses cães, né? Então, eu falo que muitas pessoas acham que a massagem é um luxo, que a massagem é algo totalmente supérfluo, que não tem necessidade de fazer. Mas eu garanto que a gente pode ter aí uma boa economia com alguns medicamentos se a gente cuida dos cães de uma forma não invasiva, de uma forma que está envolvido muito amor, muito carinho, muito cuidado, né? E isso tem artigo científico que mostra, né? Eu já li alguns artigos, eu posso depois até citar quais são, que tem estudos que fizeram com humanos também, mas a gente sempre fala que isso é facilmente transponível para os cães, tanto pessoas em tratamento com câncer ou com dores, principalmente em dores de coluna, pacientes que receberam massagem e pacientes que receberam massagem mais os anti-inflamatórios não esteroidais, eles tiveram praticamente o mesmo resultado, né? Então é um benefício muito grande. Se a gente puder evitar para nós mesmos e para eles também o uso de medicamentos, melhor, né? A gente usa medicamento quando ele é realmente necessário. Se a gente tem alternativas a serem utilizadas antes, e a massagem é uma excelente alternativa para diminuir a percepção de dor, a gente deve fazer o uso dele, né? Então, assim, tanto na clínica veterinária, tanto para o tutor, acho que todos são muito beneficiados com isso. Com certeza. E nessa nova... nesse novo conceito de medicina veterinária integrativa, de medicina veterinária, não digo holística, mas medicina veterinária integrativa mesmo, que integra vários campos, né? Alimentação, o campo das atividades físicas, do comportamento, né? Do bem-estar emocional, mental, físico. A massagem vem como uma ferramenta muito útil. E não é meramente, por exemplo, pode ocorrer para alguém que talvez a gente está falando sobre a massagem aqui para divulgar a massagem, porque é uma coisa comercial, e não é para isso. Com certeza é um benefício que pode ser proporcionado para um animal que vai para além dos ganhos comerciais, para além do modismo. É uma coisa que possibilita um contato com o animal mais consciente, porque a gente toca eles considerando coisas que a gente não consideraria só sendo um adestrador ou então meramente sendo um tutor que está ali fazendo carinho no cachorro. Porque até uma coisa que eu gostaria de perguntar, qual a diferença entre o carinho que eu dou no meu cachorro, assim, tô aqui acariciando, tá legal, eu faço e meu cachorro gosta. Tem cachorro que ama ser acariciado de qualquer jeito, assim. Mas qual a diferença de ficar fazendo isso aqui e a massagem, né? Acho que você já até falou, mas se você puder pontuar assim, nesse direcionamento... Primeiro que o carinho, quando a gente chega e faz um carinho, a gente chega e faz, oi, tudo bem, e faz vários movimentos não coordenados, e passou, né? É algo rápido, né? Algo rápido. Agora, vocês estão observando que desde o começo a gente está fazendo, eu tenho feito o carinho aqui, eu falo que é um carinho com orientação. É um carinho que eu tenho cuidado com a pressão que eu estou colocando no corpo da Ana aqui. É um carinho que eu estou fazendo com direção,
pressão, movimento com regularidade e principalmente o tempo que eu estou manipulando. Então é completamente diferente eu fazer algo rápido, algo sem a intenção, e aí para ele se torna uma brincadeira, algo gostoso, é aquele momento de brincar, ou quando eu vou fazer efetivamente um toque com a intenção. Eles percebem. A principal diferença é o efeito fisiológico que a massagem proporciona, ou seja, eu tenho liberação de hormônios, eu tenho ativação de neurotransmissores quando eu faço movimentos coordenados, movimentos com diferença de pressão, em determinadas partes, a localização que eu estou fazendo esse toque. Então é diferente. Um exemplo assim que parece muito simples, mas a partir do momento que eu quero acalmar um cão, eu tenho que fazer o movimento no sentido do pelo. Se eu tenho um cão completamente agitado e eu faço um movimento contra o pelo, que normalmente quando a gente faz um carinho, né, a gente ativa os pelos e mexe ele para todos os lados, eu estou estimulando ainda mais esse cão. Então, a partir do momento que eu conheço as nuances, as peculiaridades, os detalhes da massagem, eu consigo direcionar. Essa massagem é para um cão que ele é mais agitado, essa massagem é para um cão já velhinho, que fica muito tempo deitado, essa massagem ela tem o intuito só de relaxar ou então de cuidar da musculatura. É diferente. Mas a maior diferença, eu falo, tenha todo esse desenvolvimento da continuidade, da pressão, da velocidade que eu estou impondo, mas principalmente eu falo, uma massagem não é feita para o cão, uma massagem é feita com o cão. Então um carinho, eu faço um carinho no cachorro, na Ana, na Paçoca, na Mel, hein? Agora uma massagem eu faço com ela, então é a minha presença, é a minha intenção, o que eu quero com esse toque, o que eu quero transmitir para ela. Então, são coisas diferentes. E quem faz e quem já aprendeu, efetivamente consegue perceber a diferença. E principalmente eles, né? Eles entendem na hora que aquele carinho, esse carinho está diferente. Não é aquele carinho que eu sempre recebo. É fantástico quando um cão é massageado pela primeira vez. Ele percebe a diferença, ele sabe que aquilo não é normal dele, não é o carinho que ele está acostumado a receber. Então, a gente consegue efetivamente notar a diferença, principalmente pela reação deles. Sim, e nesse ponto que você citou de ser com o cão, é porque a gente, quando está massageando, né, principalmente nós adestradores, treinadores, a gente busca sempre observar a linguagem corporal do animal, né? A diferença entre o carinho eufórico que nós fazemos e um carinho consciente. A gente sempre está observando se o animal está gostando de ser tocado naquele lugar, né? Em alguns momentos, dá para a gente observar que a Anki ela não gosta de estar sendo tocada naquele momento, naquele lugar. Não quer dizer que em um outro contexto talvez ela não gostasse. Mas ela vai começar a dar alguns sinais da linguagem facial dela, o corpo dela vai manifestar sinais de que ela não está gostando. E a gente considera isso e leva isso para o momento da massagem, para que aí sim a massagem possa ser associada com algo prazeroso, respeitoso, onde a gente está considerando o animal que a gente está tocando, né? Afinal de contas o corpo é dele, ele tem a sensibilidade própria e a gente considera essa sensibilidade, nada imposto, é tudo um diálogo, uma comunicação em que os dois lados estão ali sendo considerados. E a massagem, né, Alberto, ela não é só boa para eles. A partir do momento eu falo que é uma troca de energia tão grande, mas tão grande e tão profunda, que ela faz bem para nós também, né? Então, quando eu faço uma sessão de massagem, às vezes, tem dias que a gente não se sente muito bem. É uma troca de energia, é um cuidado tão grande, né? Eu para com o cão, e tem uma troca tão grande, que eu falo que acho que a minha grande recompensa nesse trabalho é justamente isso, essa troca de energia, essa troca de carinho, de cuidado, né? Às vezes, algumas pessoas, né, você me falou da questão comercial, né? Às vezes, algumas pessoas me perguntam,
dá dinheiro fazer massagem? Eu acho que a primeira coisa, assim, se a gente pensa dessa forma em qualquer profissão, eu posso estar errada, mas nem sempre a gente consegue associar fazer o que gosta, né, com o retorno. Hoje eu falo que eu faço o que eu efetivamente gosto, o que eu amo fazer a massagem neles. Amo cuidar, para mim é tudo que eu queria para minha vida. E nem sempre as duas coisas estão associadas. O que é importante é, a partir do momento que eu faço um trabalho, realizo esse trabalho com amor, com dedicação, o retorno vem, seja ele da forma que for, né? Então, acho que é muito importante, nós que trabalhamos com os animais, trabalhar pensando neles, trabalhar pensando o que a gente pode fazer por eles, o que a gente pode fazer pelos cães para melhorar a condição de vida deles, o bem-estar, a qualidade de vida. Porque para nós o retorno, ele vem, seja na forma dessa troca de energia, essa troca de carinho, de amor, enfim. A gente é recompensado de várias formas, mas principalmente é isso, trabalhar com amor, trabalhar com respeito aos cães, isso é fundamental. Maravilha, Temis. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? É bom o pessoal saber que em breve nós teremos uma live não, a gente vai ter uma palestra da Temis na Tudo de Cão Transforma, se eu não estou enganado é no mês de setembro. Outubro, provavelmente outubro, a gente vai divulgar pela página da Tudo de Cão. Então nós teremos uma palestra e lá nós vamos ter mais informações, mais dicas, para que todos possam aproveitar da massagem junto com a parte comportamental e beneficiar esses peludos. A Ana que já desmaiou aqui. Ela tá virando o olho aqui, gente. Agora ela voltou o olho ao normal. O Alberto que já sabe, né? O Alberto fez o curso, o Alberto aplica as técnicas de massagem. Então agora hoje ela tá tendo massagem aqui a 4 mãos, então ela tá entregue. Tá entregue. E bom, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar alguma coisa? Gostaria de perguntar? Pode deixar as perguntas na página, né? Acho que após, terminando a live, a gente entra nas páginas para responder as perguntas. Podem deixar todas as perguntas e tanto eu quanto o Alberto responderemos todas para vocês e estamos à disposição. Assim, meu contato no Instagram, para quem está já acompanhando, é esse mesmo que vocês estão acompanhando. Para quem está vendo pelo Face ou pelo Insta da Tudo de Cão, é Alberto Brasil _TDC, de Tudo de Cão. E meu Facebook é Alberto Brasil. Vocês também podem entrar em contato, ver lá as stories que eu coloco diariamente sobre os trabalhos que são feitos com alunos e coisas como essa, por exemplo, divulgação dessa live. E da Animatherapy, temos a página no Facebook, facebook.com/massoterapia canina. No Instagram é Animatherapy _, ou ainda, quem preferir pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é 011 98726 2682. Sim, o meu WhatsApp é 9988-25510. Vocês também podem entrar em contato ligando para Tudo de Cão, que lá, se você estiver na minha região, vai ser comigo que vocês vão ter um contato. É isso. Muito obrigado, Muito Temis. obrigado, Valeu Alberto. por ter vindo. Muito obrigado mesmo. É muito bom contar contigo. E obrigado também pela presença da Ana aqui hoje. Obrigado, Ana. Uma boa semana a todos. Boa semana.